Olá, seres vivos! Bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Return of the Obra Dinn, um jogo produzido por Lucas Pope, que para quem não sabe é a mesma pessoa que veio a produzir o lendário Papers, Please. Jogo que aliás foi um dos primeiros que eu comentei sobre a história aqui no canal e de longe é um dos meus jogos indie favoritos. Só que Return of the Obra Dinn é um jogo com um conceito bem diferente de Papers, Please. Tendo uma gameplay onde controlamos um detetive investigativo do século XIX encarregado de descobrir que fim levou o navio e principalmente seus tripulantes. A gameplay do jogo decorre com puzzles e mistérios que flertam com o horror de maneira tão diferente que faz dele um jogo simplesmente único. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque hoje nós vamos descobrir os mistérios e horrores do retorno do Obra Dinn. O ano é 1807. Você repousa na sua casa contemplando um chuvoso e tranquilo dia quando recebe um notificado curioso. E a notícia é a seguinte: um navio construído em Londres de 60 tripulantes desapareceu misteriosamente após uma viagem ao Oriente, e só retornou novamente após um longo período de 5 anos sem nenhum tripulante. E seu nome é Obra Dinn, o Bom Navio. A chegada repentina do navio, até então desaparecido, pede sua partida imediata até Falmouth para uma avaliação completa solicitada pela Honorável Companhia das Índias Ocidentais. Uma vez que aqui você assume o papel do que é chamado de um analista de sinistros, e é com essa rápida introdução que você parte rumo ao misterioso navio. É muito interessante e diferente essa ideia de colocar o jogador num papel investigativo de um tipo de navio fantasma. É algo que chama a atenção logo de cara e traz um gostinho de curiosidade sobre o que está por vir, porque no começo não dá para saber ao certo o que esperar. Chegando no navio, o sentimento de mistério fica ainda mais forte com a primeira visão oferecida ao entrarmos nele. A ideia de estar abandonado junto de toda sua majestade particularmente enigmática transmite um sentimento misto de curiosidade e intimidação. E isso é algo que não estará presente só nessa parte. Uma das coisas que mais chamam a atenção em Return of the Obra Dinn logo no primeiro contato com o jogo, certamente é o estilo gráfico adotado nele. Estilizado com um modelo monocromático em 1-bit, muito inspirado naqueles jogos antigos de sistema Macintosh. Inclusive podendo ser alterada a paleta de cores para o tipo que mais lhe agrada, até mesmo controlando a nitidez da tela, oferecendo uma interface mais personalizada. E isso dá uma diferenciada muito grande no jogo, que faz dele algo bem único em comparação com a maioria dos outros jogos. Inclusive foi esse o primeiro ponto que me fez ficar fascinado. Mas esse não é o único atributo que faz dele uma experiência particular. Uma breve exploração no convés do navio revela um cadáver estranhamente posicionado na frente da cabine que logo chama sua atenção. Não parece haver um jeito de interagir com ele por agora, então apenas continuo olhando outras cabines. Até que somos surpreendidos pelo homem que nos trouxe até aqui, dizendo para pegar o que você havia trazido com ele porque estava muito pesado. It's too heavy! Lift it yourself! It's too heavy. Take it yourself or open it here. E indo até lá, o jogo nos revela suas mecânicas principais. O primeiro item é um livro bem grande denominado como um catálogo de aventuras e tragédias, onde a maioria de suas páginas estão em branco. E o pouco conteúdo que ele traz é referente a informações do próprio navio, como sua rota de navegação, estrutura interna, glossário de patentes, bem como referências dos próprios tripulantes que navegaram nele antes do seu desaparecimento. Tudo isso só faz sentido quando lemos o prefácio do livro, que deixa as coisas mais claras. Acredito que esteja a bordo do Obra Dinn agora. Aguardei pela chegada desse dia e sempre foi minha intenção contar a insólita história desse navio nessas páginas. Infelizmente, minha saúde debilitada só me permitiu preparar os regimentos a seguir. As próximas páginas parecerão desconcertantes a princípio,
mas tudo fará sentido no seu devido tempo. O próximo item é um relógio de bolso chamado Memento Mortem, ou Relembre a Morte, que junto do livro serão suas ferramentas para solucionar o mistério do navio. O prefácio destaca a utilidade do relógio, que servirá para identificar as identidades e destinos dos tripulantes, e quando cada capítulo estiver completado com exatidão, que ele seja devolvido ao escritório de assuntos franceses em Marrocos. Mais uma informação importante do prefácio é que o capítulo chamado Barganha permanecerá oculto a você até solucionar todos os outros casos. Com isso em mente, ainda não parece claro como isso será resolvido ou como esse relógio será útil. Isso inclusive é um aspecto interessante do jogo que não fornece explicações tão explícitas, deixando o jogador mais livre para pensar em qual será o seu próximo passo. Só podemos utilizar esse relógio quando voltamos até aquele cadáver novamente, e é justamente aqui onde o conceito do jogo brilha. Captain! Open the door! Kick it in. Ah! Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take exactly what I give you! A cena seguinte introduz um acontecimento que é bem difícil de relacionar no começo, e levará alguns segundos para você perceber que sua interação com o cadáver lhe permitiu voltar ao exato momento em que ele morreu. E é simplesmente fascinante quando você vai concebendo isso aos poucos até entender completamente o que está acontecendo. Agora fica mais claro como você fará para solucionar os mistérios desse navio. Esse relógio que você carrega é um artefato poderoso que, em toda interação com algum cadáver que encontrar no navio, permitirá que você seja levado para o momento de sua morte, ou nesse caso, Memento Mortem. Mas um dos problemas é que, por exemplo, você não sabe os nomes das pessoas, apenas a forma que elas morreram. E esse será o maior desafio durante sua expedição aqui. Essa primeira parte serve mais como um tipo de tutorial. É fácil definir a identidade de pelo menos uma pessoa, porque nessa cena alguém comenta "Capitão, abra a porta", logo evidenciando também quem matou a pessoa que encontramos, no caso, o capitão. E associar essas informações é crucial para identificar os destinos dos tripulantes, e no decorrer do jogo é algo que vai se tornando cada vez mais difícil. Todas as mecânicas do jogo são fechadas e ligadas perfeitamente. Depois de presenciar a cena, o jogador é levado novamente para o livro, onde, diferente de antes, agora a página referente àquele capítulo começa a se revelar. Os capítulos são separados por partes, e serão necessários mais de um evento para que eles sejam completados. E a partir da formação deles, as perguntas principais surgem referentes às pessoas que você encontrou na cena. Quem é essa pessoa? Como ela morreu? É até perceptível um traço bem Papers, Please nas mecânicas de Return of the Obra Dinn, onde você utiliza a informação para determinar uma resposta. A diferença é que aqui você não é penalizado caso erre, apenas não vai receber a confirmação de que de fato foi aquele o destino da pessoa. E antes que você pense em apenas chutar os nomes e destinos das pessoas até acertar todos, isso não é eficiente aqui, uma vez que os destinos são solucionados em conjuntos de 3, ou seja, apenas quando você acertar 3 destinos seguidos que eles serão confirmados. E quando isso acontecer, o rosto da pessoa se tornará nítida e não será possível mudar o seu destino. Mas eu não vou me aprofundar muito nas mecânicas agora, porque há um mistério para resolver. Quem é essa pessoa? Bem, isso ainda não sabemos. Como ela morreu, isso é fácil de deduzir. Então colocamos que ele foi alvejado por uma bala disparada pelo capitão, e por enquanto é só o que sabemos. Sem mais o que fazer aqui, apenas saímos da memória. Após isso, um novo cadáver é revelado perto do que tínhamos encontrado antes, e interagir com ele permite que se possa entender a história completa dessa parte, que vai se construindo a cada nova morte que descobrimos. A cena seguinte mostra os tripulantes procurando alguma coisa para logo depois entrar em conflito com o capitão, que vem a matar mais um deles com uma faca. Isso por sua vez libera mais um corpo que, tal como o anterior, também foi morto pelo capitão. Esse desentendimento, que levou à morte de 3 pessoas, é algo que por enquanto apenas traz perguntas sem respostas. O que fica ainda mais obscuro quando descobrimos que após esse evento, o capitão veio a tirar sua própria vida.
Essa parte já deixa claro que algo muito sombrio aconteceu nesse navio para que o desfecho de sua história culminasse numa tragédia. Isso por sua vez desperta uma curiosidade mórbida para descobrir que eventos antecederam essa tragédia. Para isso será necessário percorrer uma longa história, uma vez que o jogo desperta essa curiosidade intencionalmente iniciando a história pelo fim. Mas apesar de ser intrigante, as coisas só ficam piores após essa parte. O capítulo 7 se chama Perdição e existe um bom motivo para isso. Antes da morte do capitão, ele menciona o nome de sua esposa chamada Abigail, alguém ao qual ele pede desculpas pelo que está prestes a fazer e que por acaso se encontrava na mesma cabine onde ele teve seu fim. Voltando ao normal, vamos até a cabine novamente, onde encontramos o que é agora o cadáver dela. E como sabemos, interagir com ela nos levará até o momento de sua morte, mas apesar de ser um jogo onde constantemente te surpreende, é nessa parte que descobrimos que os horrores presenciados nesse navio são mais profanos do que se imaginava. Sem qualquer aviso prévio, somos levados ao momento em que o navio estava sendo atacado por nada menos do que o próprio Kraken. Eu não sei se o jogo já havia chamado sua atenção antes, mas pra mim foi chegando nessa parte que ele definitivamente ganhou minha atenção. Não especialmente pela presença de uma criatura mística no jogo, mas pela construção dele em si. A ambientação de Return of the Obra Dinn é uma das mais imersivas que eu já vi até hoje. O jogo consegue realmente prender a sua atenção e criar uma atmosfera cativante que caminha junto de um ritmo agradável. Toda a construção nele é impressionante e faz com que cada elemento seja uma peça crucial na experiência do jogador, que certamente será algo bem diferente de qualquer coisa que ele tenha jogado antes. Nessa parte, o jogo começa a revelar alguns dos horrores oriundos de sua história, e a cada novo corpo encontrado, essa noção é mais reforçada. Não existe muito filtro. As pessoas desse navio, pelo menos a grande maioria delas, acabaram por terem mortes horríveis, que te fazem sentir angustiado. Nessa parte já se pode ter uma ideia disso quando vemos um homem sendo brutalmente morto pelo Kraken, tal como outro nesse mesmo capítulo que foi atingido por uma bala de canhão que simplesmente destruiu seu corpo por completo. E a estética oferecida pelo jogo faz com que se tenha um resultado que de certa forma se torna ainda mais angustiante para essas mortes, apesar de serem retratadas em imagens estáticas. Muito disso se deve por conta da sonoplastia das cenas, que são repulsivamente realistas. Até demais, eu diria. A narrativa do jogo caminha de forma não linear, sendo contada de trás para frente justamente para tornar o mistério da trama mais desafiador ao jogador. Eu sinceramente não sou um entusiasta de jogos de puzzle, mas a maneira como o Return of the Obra Dinn funciona é tão única que faz a progressão ser satisfatória bastante para o jogador querer buscar respostas. É evidente um traço sombrio envolto na história que faz com que sua experiência seja relativamente voltada para o horror, algo que é um dos seus maiores charmes. Ele não é um jogo de terror, mas tem alguns aspectos voltados para esse conceito, principalmente por conta dessa atmosfera do jogo que gradualmente vai gerando uma sensação de desconforto. Isso é muito reforçado por ser ambientado no tipo de navio fantasma, um cenário que certamente contribui bastante para isso, levando em conta as inúmeras histórias reais associadas com essa mesma ideia. O que é também muito importante para perceber a qualidade do jogo é o nível de detalhes ao qual ele se propõe, tanto na construção da narrativa, dos personagens, do navio, das informações que são dadas ao jogador e etc. Para saber a função de uma pessoa, por exemplo, é preciso observar o que ela costuma fazer ou onde geralmente fica na maior parte das memórias. Ou seja, o maior desafio do jogo de fato estará em o quão hábil o jogador é para perceber detalhes, pois aqui eles fazem toda a diferença. Isso, entre outras coisas, permitirá você concluir qual a função aquela pessoa assumia no navio e logo definindo sua identidade. Algumas serão muito fáceis de concluir,
Por exemplo, em uma das fotos da tripulação dá para perceber uma única pessoa segurando no timão do navio, logo se conclui que ele seja o timoneiro. Já em outros casos mais difíceis só serão concluídos pelo processo de eliminação. Mas os detalhes do jogo podem acabar sendo mais minuciosos do que se pode notar. Recentemente descobri em um post do Reddit que as páginas do livro têm uma animação extremamente precisa em como a lombada de um livro real muda dependendo da página que você tá. É um detalhe que a maioria das pessoas nem vai notar, mas é aquela atenção ao jogo que deixa claro em como o dev se dedicou em cada parte da experiência. Eu havia falado antes que algumas partes se tornam realmente angustiantes e repulsivas por conta da sonoplastia atribuída em algumas cenas. E esse é um ponto que não se pode ignorar, porque o sound design desse jogo é uma das coisas mais perfeitas e imersivas que eu já vi. Isso já pode ser notado logo nos primeiros segundos do jogo, quando seu personagem está subindo as escadas do navio, até o som geral da ambientação dos cenários, como o som das tábuas do navio que se movem com o chacoalhar das ondas, ou a chuva do lado de fora, que inclusive é abafada caso você esteja em uma área coberta. Eu simplesmente não tenho como expressar o quanto o som desse jogo serve primordialmente como um elemento imersivo na experiência. E por falar em som, outra coisa que eu simplesmente não posso deixar de elogiar nesse jogo é a sua lendária trilha sonora. As faixas de Return of the Obra Dinn conseguem conversar perfeitamente com a narrativa, formalizando uma autêntica história de aventura e mistérios. E isso é uma descrição precisa de absolutamente todas as músicas. Cada capítulo e cada momento que presenciamos tem uma mensagem específica que transmite ao jogador. E em cada um desses momentos, uma música toca de fundo. E todas elas conseguem conversar perfeitamente de acordo com a mensagem, seja para passar uma noção de mistério, de tristeza, de ação ou de suspense. Tudo isso é o que faz você realmente sentir que está dentro de um navio à deriva cercado de horrores nunca antes vistos. Com relação à história, ela vai se tornando cada vez mais densa na medida em que você avança pelas memórias dos tripulantes. Como eu disse antes, é difícil no começo associar o que está acontecendo por conta da narrativa do jogo que não ocorre de forma linear. Mas depois de concluir um passeio por todas as memórias e identificar as mortes de cada um dos tripulantes, em alguns casos as fugas também, você mesmo vai começando a montar todo esse quebra-cabeça. O Obra Dinn partiu rumo à Ásia, sendo capitaneado por Robert Whitterell, junto de seus 51 tripulantes mais 9 passageiros, dos quais, entre esses 9, haviam 2 membros da realeza da ilha de Formosa que serão importantes na trama por carregarem uma caixa contendo um tipo de magia. E essa caixa é muito importante porque mais tarde se tornará o principal motivo da morte de várias pessoas. Mas, apesar disso, parece que o navio já estava de alguma forma amaldiçoado desde sua partida. Porque a primeira morte que acontece no capítulo 1 é tida por um mero acidente onde uma carga se soltou esmagando um tripulante. Além de ainda levar a óbito um passageiro clandestino que não efetivamente aparece na história. Os capítulos seguintes apontam que o Obra Dinn parecia estar destinado de alguma forma à ruína, já que nos próximos eventos um tipo de doença estranha atinge parte da tripulação, levando 2 tripulantes à morte. Ainda no começo da história se inicia um tipo de conspiração entre os marinheiros que passaram a se mostrar interessados no possível valor da caixa trazida pelos 2 passageiros de Formosa. Isso desenvolve um plano entre eles que acaba resultando na morte de várias pessoas, incluindo daqueles que planejavam o furto que no momento da fuga foram atacados por sereias. Esse conjunto de mortes é o que acaba fazendo ser decidido a volta do navio para a Inglaterra. Mas por parte de uma decisão que se mostrou errada por parte do capitão, tudo acaba culminando numa maldição ao navio quando ele decide aprisionar as sereias que antes atacaram os tripulantes, o que posteriormente desencadeou todo um horror presenciado por eles mais tarde nas mais diversas formas possíveis. E falando nisso, é muito bizarro como de fato o navio foi atacado pelas criaturas mais estranhas possíveis.
Por exemplo, em uma parte, o navio começa a ser atacado por um exército de bichos meio aranha e meio caranguejos que protagonizam um dos capítulos mais infames do jogo. A aparência física dessas criaturas é algo que beira o inconcebível, e é um dos motivos que leva o jogo a flertar até mesmo com conceitos do cosmicismo. E mais uma vez, eles se demonstram como sendo verdadeiramente terríveis pela forma como matam as pessoas. Pra mim, essa é uma das partes que mais evidenciam os horrores do jogo pela forma brutal em que os tripulantes encontraram seu fim. E em quase todas as vezes é extremamente angustiante de se escutarem como foram seus desfechos. Como eu disse antes, tudo isso só estava acontecendo por conta das sereias que haviam sido aprisionadas. Isso porque elas carregavam 2 conchas com um tipo de magia que atraía os monstros. E é apenas no capítulo Barganha que entendemos como o navio, mesmo estando vazio, ainda pôde voltar para casa. Após resolver 58 destinos, o inspetor envia o livro de volta para Henry Evans, que foi um dos 3 únicos sobreviventes do Obra-Dinn e também a pessoa que escreveu o prefácio no início. E tendo desvendado o mistério, o inspetor providenciará um relatório detalhado acerca de cada passageiro do Obra-Dinn. Esse seu trabalho era orientado com o intuito não só de descobrir os seus destinos, mas também fazer uma avaliação completa para pagar o devido seguro para as famílias das vítimas ou até mesmo cobrar alguma multa. E no fim, é isso que acontece. E um relatório completo com as informações de cada um é definido, dizendo quem cumpriu com seu dever e quem não o fez. No epílogo do jogo, o inspetor está em sua casa tomando um chá 1 ano após os eventos de sua inspeção, quando recebe um pacote enviado por outra tripulante que também sobreviveu, contendo novamente o catálogo junto de uma mão de um macaco que será um intermédio para acessar o novo e último capítulo do jogo. Esse capítulo se passa em meio aos eventos do ataque do Kraken ao navio, e nele o capitão parte para uma tentativa frustrada de fazer com que as sereias lhe digam como afastar o Kraken. Mas isso só é possível se livrando das conchas que estão com elas. Isso acaba sendo feito por ele, que joga 2 dessas conchas do mar após matar 2 das sereias. Por acaso, as conchas são exatamente o que os tripulantes buscavam do capitão, como vemos no início do jogo. E a última concha só é jogada por ordem do comissário, que, antes de sua morte, fala para os outros comissários jogarem a última sereia com a concha de volta no mar, mas fazendo um último pedido. O pedido que mudou tudo. Give it the shell, eh? Do it! Hoist it out. To the main deck. Throw it over. Lock the door when you leave. You return. The ship. The Obra-Dinn. See it home. E isso, por sua vez, põe um fim definitivo nesse enigma, revelando uma história de aventuras e tragédias, mas que caminhou de lado com horrores profanos e esquecidos nas profundezas do mar. Pois depois de tudo isso, ele afundou em uma tempestade, levando consigo todos os seus segredos que agora apenas perpetuarão como legado infame de um navio que agora é o único que guarda essas histórias. O bom navio Obra-Dinn.